Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai analisar um pouquinho a revolta da vacina, tá? Um daqueles movimentos sociais que o professor já falou que acontece nesse período Brasil República. Então, se hoje a gente precisa da vacina, a gente quer uma vacina para poder voltar, digamos assim, uma normalidade, lá no Rio de Janeiro do ano de 1904, começa uma revolta, não somente por causa da vacina, mas em relação às reformas que estavam acontecendo no período. E é isso que a gente vai analisar a partir de agora, beleza? Vamos lá então. O início do período republicano da história do Brasil foi marcado por vários conflitos e revoltas populares, tá? Então essa revolta que vamos analisar de caráter urbano acontece no Rio de Janeiro. A gente já analisou a revolta de Canudos, né, no sertão, ou seja, de caráter mais rural, e hoje a gente vai analisar, né, esse movimento de caráter popular que, como o professor já falou, acontece não somente devido à vacina, né, a questão da obrigatoriedade da vacina no período, mas também algumas reformas que estavam acontecendo na capital Rio de Janeiro, capital do nosso país, tá? Os antecedentes. O período da Primeira República no Brasil foi conturbado, marcado por várias reformas e muitas manifestações contrárias. Então estávamos saindo de uma monarquia, dando os primeiros passos para uma república. Então isso vai marcar muito descontentamento, muitas visões distintas, muitos conflitos. E o Rio de Janeiro vai ser um desses palcos, desses conflitos. O Rio de Janeiro tinha um sério histórico de epidemias que ocorriam devido às péssimas condições de saneamento, né? A sujeira, a imundície, né? A falta de água encanada, o esgoto a céu aberto, as condições das moradias. Então, as pessoas viviam aglomerado no centro da cidade, eram casas cortiços, né, digamos assim, com poucos cômodos, muitas pessoas juntas. Então havia proliferação de muitas doenças, como a varíola, a febre amarela, até mesmo a peste bubônica. Então causava preocupação esse cenário. O Rio de Janeiro, capital do nosso país, era mal vista pelos estrangeiros, né, pelas outras nações. Tinha um porto até interessante, mas as condições aqui eram ruins, né? Você imagina você chegar em um lugar de fora viajando e chega num lugar totalmente sujo, o odor ruim, as pessoas aglomeradas. Nessas aglomerações, bem no centro da cidade, as pessoas criavam animais, porcos, galinha. Então era um cenário bem distinto do que se esperava de uma capital, né? Então, devido a essas condições, vão se montar no período algumas tentativas para amenizar a situação e fazer do Rio de Janeiro realmente uma capital, né? Modernizar, embelezar tudo essa situação. Em meio a essa situação caótica, o desenvolvimento da cidade faz com que o governo comece a tomar uma série de medidas para melhorar a situação da capital. Então, uma dessas medidas que o professor já falou para vocês foram que as mudanças desse embelezamento, digamos assim, uma reforma urbana que foi realizado pelo prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos. Então ele começa a desalojar essa população pobre do centro da cidade, ele começa literalmente expulsar essas pessoas pobres, tá? E demolir centenas de edifícios, né, desses cortiços aqui. Então, se inicia aqui essa revolta, se inicia aqui esse processo ali, tá? A tentativa de se modernizar a nossa capital era justamente imitar o que estava acontecendo em Paris, Buenos Aires, ou seja, largar as avenidas, embelezar, fazer um padrão internacional, tá bom? Então, essa geografia da cidade, essas residências coletivas, essas ruas estreitas, não ajudavam em nada na questão dessas epidemias. Então, a gente tem aqui as pessoas responsáveis por essas medidas, tá? A gente tem como imagem aqui ó, umas sátiras do Oswaldo Cruz, responsável pela parte da questão sanitária. A gente tem uma imagem aqui do Pereira Passos, o prefeito do Rio de Janeiro, que vai ficar em cargo da modernização, embelezamento dessas reformas urbanas.
o presidente do nosso país na época, Rodrigo Alves, tá bom? Então, a gente tem algumas imagens dessas brigadas sanitaristas, algumas capas de jornais da época, algumas imagens satirizando a situação do Rio de Janeiro. Pereira Passos manda demolir o Rio Colonial, tá? Então a tentativa, pessoal, digamos assim, dessa reforma do Pereira Passos era mudar essa situação caótica da cidade do Rio de Janeiro. Talvez a ideia seja legal, mas a forma que foi elaborada não tenha sido o que gerou esse conflito. Mas estava descontrolado a questão sanitarista no Rio de Janeiro. Tínhamos cerca de 800 mil pessoas que geralmente estavam internadas devido a essas doenças ali, principalmente a varíola, tá? Então, fora a varíola, tínhamos o que? A cólera, a tuberculose, a peste bubônica, tá? Isso dava uma má impressão internacional para o nosso país. Então, essa aglomeração causava essas doenças. Então, vão começar a surgir algumas discussões. Os médicos da época acreditavam que o que ocasionava essas doenças era o miasma, ou seja, os odores, né, pútridos que contaminava a população. Esses odores vinham dos pântanos ao redor do Rio de Janeiro. Então era necessário o quê? Mudar essas residências coletivas, mudar essa geografia da cidade, porque da forma que estava impedia a circulação do ar, as ruas também eram estreitas. Tá? Então tudo isso foi usado como argumento, mas a gente sabe que eram ideias falsas e em si o projeto era o que? Modernizar, deixar bonito o Rio de Janeiro com padrão internacional, né, de beleza. Então essas pessoas foram desalojadas e tiveram que partir para onde, pessoal? Me diz. Para os morros, né, para os lugares distantes do centro da cidade. Então começa aquela questão geográfica que a gente vê bairro de rico, bairro de pobre, favela, bairros modernos. Então começa por ali. Essas pessoas foram desalojadas e tiveram que procurar moradia nos morros da cidade, tá bom? Saíram do centro. E a revolta da vacina, como o professor falou em si, tá? Em torno da questão da vacinação, se inicia com o programa de saneamento do Oswaldo Cruz, responsável por tentar erradicar essas doenças no Rio de Janeiro. Para combater a peste, ele vai criar brigadas sanitárias que cruzavam a cidade espalhando raticidas, mandando remover o lixo e comprando ratos. Isso aqui é interessante, ó. Comprando ratos. Aqui está o erro do Oswaldo Cruz. Porque a partir do momento que ele começa a comprar esses ratos para ver se acabava, né, com a proliferação, a gente sabe que o rato ele rapidamente ele cria muito, né? Ele infesta o ambiente. Ele começa a comprar esses ratos, mas as pessoas, né, aqueles malandros do Rio de Janeiro, aquelas pessoas boêmias, aquelas pessoas mais, digamos assim, voltadas para o crime, né, para malandragem mesmo, eles começam a criar ratos em casa, isso mesmo, eles começam a criar ratos em casa e vender para o Oswaldo Cruz, para esse programa de saneamento. Então a tentativa de diminuir essa infestação acaba totalmente ao contrário, a gente vai ter muito mais rato, tá? Em seguida, o alvo do Oswaldo Cruz foi os mosquitos, né, transmissores da febre amarela. Então, finalmente restava o combate à varíola. Então, autoritariamente foi instituída a lei de vacinação obrigatória, tá? Essa é a questão da revolta, porque essas pessoas que não tomassem a vacina estariam, por exemplo, impedidas de fazer matrículas em escola, trabalho, tirar certidão de casamento, poder viajar, tá? Então a população se sentiu humilhada pelo autoritarismo, tá? Também não acreditavam na eficácia da vacina. Eles achavam, por exemplo, que se tomasse uma vacina ia ficar com cara de boi, cara de bovino. E outra coisa também, os pais de família da época rejeitavam a exposição das partes do corpo a agentes sanitários do governo. Ou seja, você tem lá a sua casa, de repente um cara entra com tudo ali, quer aplicar uma vacina na sua esposa, na tua filha. É uma época totalmente diferente, as pessoas não aceitavam isso e isso vai gerar muita descontentamento, muita luta, muita briga, discussão, tá? O autoritarismo somado às reformas, então faz com que o Rio de Janeiro se torne o palco dessas lutas, tá?
A lei da vacina foi o estopim para essa revolução. Então a população ela ocupa as ruas, eles derrubam bondes, apedrejam prédios públicos e a desordem se espalha. Coisa que acontece ainda hoje, né? Quando a gente vê uma manifestação, geralmente ali uma ou outra manifestação acaba dessa forma, né? As pessoas depedram, quebram da briga, quebra-pau, polícia no meio. Então a cidade do Rio de Janeiro se torna uma zona de guerra. A revolta vai durar uma semana, vai do dia 10 a 16, tá? Então o presidente Rodrigo Alves, sem escolha, ele revoga essa lei da vacinação obrigatória, ele coloca o exército, a marinha, a polícia na rua para pôr fim ao conflito, tá? Mesmo assim o conflito foi intenso e por fim eles conseguiram parar nessa ação popular e reinstalar a ordem, mas foi uma semana de muito conflito, discussão, debate, muita violência em torno dessa obrigatoriedade da vacina. Então, a partir do momento que ela foi revogada, os ânimos começam a se acalmar, o exército, a marinha, a polícia contém essa revolução. A gente tem algumas imagens da época aqui, ó. A população toma um bonde durante, né, a revolta. Então, a gente tem aqui um bondinho, né? A gente vê isso ainda hoje, por exemplo, muitos, principalmente nas favelas no Rio de Janeiro, né? São Paulo também a gente vê a população incendiando ônibus, coletivos. Então, começa aqui, certo? Conclusão. A revolta da vacina possui o que? Várias interpretações, porém não é possível negar o caráter popular e participativo da população nesse movimento, principalmente a população mais pobre, né? Aquelas que foram, por exemplo, desalojadas das suas residências, obrigados a irem para os morros da cidade, aqueles populares que não aceitavam suas casas invadidas, tá? Então, se as melhores foram alcançadas, não é possível afirmar, mas foi exposto os métodos do governo quando os participantes foram mandados para o Acre como punição. Então, a gente já consegue perceber novamente o autoritarismo. Essas pessoas aqui, apesar da insurreição ter sido contida, a gente tem muitos feridos e aqueles que foram aprisionados foram enviados para o Acre. Esse episódio marca a história do Rio de Janeiro e também do nosso país, tá certo? Fins que se deram com a revolta continua, tá? As pessoas que foram presas, punidas ali, elas acabam sendo enviadas para o Acre como punição. E a reforma do Pereira Passos continua derrubando os cortiços, despejando as pessoas, e assim essas pessoas vão para esses morros no Rio de Janeiro e o centro da cidade já não se torna mais um local para a camada pobre, porque após essa reforma urbana ficou um local de luxo, refinamento, onde as pessoas e principalmente a burguesia poderia desfrutar de toda essa beleza. Então a gente tem aqui, ó, Rio de Janeiro depois das reformas, olha que bonito. Então a gente tem dessa imagem aqui, ó, tá? Ficou bonito? Ficou interessante, bem legal, né? Parece uma avenida moderna. Mas, como o professor falou, as ideias podem ser até legais, interessantes, mas a forma como você vai colocá-las em práticas é que gera geralmente essas revoltas, né? Então, essas pessoas não foram tratadas com respeito, principalmente dentro do contexto de ter suas casas invadidas, ter seus bens destruídos, ter que mudar de onde viveu e correr para os morros, faz com que essa revolta se inflame, principalmente dentro do Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Por hoje é somente isso. Anote suas dúvidas e entre em contato com o professor. Beleza? Valeu!